Estamos aqui novamente para mais um episódio do It's All About Him Podcast. É tudo por ele. Uhul! É É só por ele. É sobre ele, é para ele. Tudo para ele. Seja bem-vinda, minha amiga Lu. Que honra ter você aqui hoje no nosso podcast, para esse momento que a gente tanto esperou, para falar de algo tão importante Amém. e tão necessário, né, minha amiga? Verdade. Mas antes da gente apresentar o nosso tópico que a gente vai estar fazendo aqui hoje, falando, amiga, você já sabe, né? Que esse aqui é o take 2 do nosso podcast, né? Depois eu conto os detalhes, porque aqui é vida real. Então a gente gosta de contar os bastidores também, porque edifica, né? A gente às vezes vê tudo tão certinho, tão perfeitinho e fala: "Uau, nossa, que top! É top, é top". Que fácil. Que facinho, né? Mas existem uns perrenguezinhos que a gente passa, né? Amém, aleluia. Mas, amiga, você já sabe, né, que antes da gente começar o nosso podcast, a gente tem aquela parte gostosa, né? Onde a gente pode soltar a nossa voz, aquela voz de cantora gospel americana. E nós vamos cantar o nosso jingle, que quem está em casa acho que já aprendeu do primeiro, né? Ó, quem não lembra, vou lembrar vocês. O nome It's All About Him significa é tudo sobre ele. Amém. E o nosso jingle é super fácil, gente. Você pode tentar ir de casa também, tá? É assim, ó. It's all about him. It's all about him. It's all about him. It's all about him. Ela soltou a voz, ela soltou. Como é que é? It's all about him. Olha só, soprano. Amiga. Ai, as habilidades de canto não pertencem à Luana, né? Não, mas tá tudo bem, amiga. Tá tudo bem, porque a gente sabe que o Senhor derramou outras coisas sobre a sua vida, né? Amém. E hoje, o nosso tema do nosso podcast é sobre os pilares, os fundamentos da nossa fé. E uma das coisas que a gente acredita, né, Lu? A gente conversa muito, a gente tem esse tempo de muita conversa, de troca sobre as coisas do Senhor. E a gente sabe que existem 3 coisas essenciais que sustentam a nossa fé e a nossa caminhada e o nosso relacionamento com Deus, que é oração, palavra e jejum. oração, palavra e jejum. E hoje, para a gente começar, porque esse é o primeiro, parte 1, da parte 2 e da parte 3, eu sempre falo isso, está todo mundo lá esperando, né? A parte 2 da Tina. Já está no ar, você não assistiu? Corre lá, vai lá na nossa lista e clica na parte 1, parte 2 para você assistir os 2 primeiros episódios deste canal. Vale a e pena. já clica ali, Cada minutinho. subscribe, já inscreve, ativa o sininho, porque se você fizer isso, você vai ajudar ao nosso canal a alcançar mais pessoas. Amém. E o nosso motivo, a nossa motivação é que a palavra do Senhor chegue a o quanto mais pessoas possíveis, para que você experimente deste lugar maravilhoso que é a presença do nosso Senhor. Amém? Então, hoje nós vamos estar falando sobre oração, né, Lu? Oração, amiga. Amiga, gente, é tudo ao vivo, então eu posso te fazer uma pergunta só para não cometer nenhum erro? Sim. Eu olho para essa câmera. Essa câmera aí Perfeito. é a câmera do seu corte. Perfeito, só para fazer tudo certinho, né? Que a minha mente é muito acelerada, né, amiga? Você já sabe, né? A gente tem que respirar fundo. E eu tô ouvindo o meu convidado e aí eu fico assim, meu Deus, vai dar um corte essa frase. Meu Deus, olha isso. Mas é isso. Amiga, esse tema, ele é muito próximo do nosso coração, né? Porque a Lu... Eu vou deixar a Lu se apresentar, falar um pouquinho sobre você, mas eu quero te apresentar primeiro, amiga. Amém. Como não só a minha amiga, mas como a minha parceira, né? Você Amém. e eu, a gente tem algo que a gente ama muito, que é... Não pode falar essa palavra que a gente já empolga, que é let's. Vocês vão entender ao longo desse podcast o que significa isso. Let's. Porque esse lugar de oração é o nosso lugar, né, amiga? É um lugar onde o Senhor tem nos convidado a habitar juntas.
A gente sabe que a vida de oração ela é individual, que é o caminho que nos leva a conhecer o Senhor, a ter um relacionamento mais íntimo com Ele, né? A ouvir o que Ele tem, o que Ele pensa sobre nós. Mas oração também pode ser um lugar de caminhar juntos, né? De aprender juntos, de crescer juntos, em comunhão com amigos e amigas que Deus coloca no nosso caminho. E você Amém. é essa minha amiga. E eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. E por esse Obrigada, amiga. lugar tão gostoso que o Senhor tem nos convidado a viver diariamente, né? E Amém. semanalmente e Amém. permanentemente, né? Esse lugar onde a gente se derrama, a gente conhece o Senhor juntas. Então, minha amiga, eu vou deixar com você. Se apresente e Amém. comece a derramar sobre nós, sobre esse lugar tão gostoso que é o lugar da oração. Fique à vontade. Amém. Amém. Boa noite, primeiramente. E eu quero te agradecer, minha amiga. Te agradecer por esse convite, te agradecer por essa honra, te agradecer por ter participado desse sim, porque você disse para Deus e fez esse convite a mim, para que eu viesse aqui e nós pudéssemos juntas dialogar, trocar experiências, conversar. Você é uma mulher temente a Deus, você é uma mulher que inspira Jesus. E toda essa tua alegria, toda essa tua convicção de fazer o que é excelente para Ele, nos inspira a buscar essa excelência em Deus. Não perfeitas, mas excelentes. A perfeição, ela não quer deixar nunca traços de erro, mas a excelência, ela tem uma história de traços que nós arrumamos, reparamos, recalculamos rota para ficar excelente. Obrigada por me permitir participar dessa caminhada. Amém. E cada vez que eu sento com você, eu não volto a mesma pessoa, pelo que você exala de Jesus, pelo que você ensina, o que você passa dele. Amém. Obrigada. Que alegria, que honra estar aqui. Amém. Ela já vai me fazer chorar. Ainda bem que o Não. lenço está aqui preparado. E é de coração, Li. Amém. É de coração. Amém. É de coração, de todo o coração. Estar na intimidade da tua casa, sentir o cheiro do teu lar. Amém. E eu sei que isso é para poucos. E é por isso que eu glorifico tanto a Deus por essa oportunidade. Obrigada, Jesus. Muito obrigada por estar aqui com a minha amiga. A Lívia já me apresentou. Eu sou a Lu. Uma mulher que conheceu nesse lugar, em oração, aquilo que Jesus queria me revelar. E por que eu falo que foi nesse lugar? Porque foi o lugar que eu mais rejeitei. Porque, tratando-se de uma mulher controladora e centralizadora, extremamente ansiosa da linha que eu vim, que eu queria tudo do meu jeito, fazia do meu jeito, movimentava do meu jeito, então automaticamente eu fazia tudo acontecer do meu jeito. Não quer dizer que era certo, mas fazia acontecer do meu jeito. E fazer as coisas do meu jeito teve consequências caríssimas. Eu paguei um alto preço por esse lugar. E eu lembro que muitas vezes, quando eu ia à igreja, quando eu conversava com mulheres experientes e elas falavam desse lugar de oração, para mim era muito abstrato. Primeiramente, porque que algo que eu só tenho que verbalizar ia mudar a minha vida? Na minha cabeça não encaixava essa questão. Como que, se eu preciso de mudanças onde são palpáveis, uma oração vai mudar? E aí, nosso amigo Espírito Santo começou a me levar para alguns lugares onde a minha raiz, as minhas origens, a minha alma, o meu coração estava ferido por marcas dessa caminhada. Então, o problema não era a oração, mas era a história que eu tinha de vida que me tirava do lugar de oração. Mas hoje nós vamos focar nesse lugar, e a minha história de oração, ela começou quando o meu casamento ele estava chegando ao fim. Como eu tinha um perfil extremamente controlador, manipulador e centralizador, ansioso, egoísta, por tudo aquilo que eu tinha como história, o meu papel de mulher eu não estava cumprindo. E isso tudo que a gente fala da minha conduta, ela vem de uma linha autoritária. Então, o autoritarismo, ele tem ramificações, né? E as ramificações desse autoritarismo era o controle e era tudo isso que
Eu citei. E desesperada, eu queria saber como fazer algo diferente, que pudesse gerar algo que mudasse a minha vida, porque eu não queria mais. E eu lembro do dia que eu pedi, eu falei para o meu marido que não dava mais, que eu não queria mais, porque eu já não suportava mais viver daquela maneira. E eu lembro que eu ajoelhava, obrigada, Deus, ou boa noite, Deus, abençoa meu dia, livra-me do mal, envia os teus anjos. Essas eram as orações que eu aprendi. E era assim que eu fazia. E eu não tinha o que chama intimidade. Como assim intimidade? Que é isso? Relacionamento com Deus, o que é isso? Isso não existe, gente. Como que algo tão não irreal, mas tão abstrato vai mudar a minha vida? Para você ver assim, o grau de relacionamento que eu tinha com Deus. E eu desci as águas quando eu tinha 15 anos. E isso eu estou falando de quando eu tinha 20 anos. Então, eu já tinha uma caminhada, mas era uma caminhada protocolar. De ir ao culto, servir, dar dízimo, oferta. Só ia fazendo check no lado. Mas o envolvimento, a vivência, as experiências com ele, para mim, isso não existia. E eu lembro que quando eu e meu marido, nós conversamos sobre pôr um ponto final no nosso relacionamento, e ele olhou para mim e falou assim, vamos procurar ajuda, Lu? Não vamos deixar chegar ao fim, vamos procurar ajuda. E eu lembro, desesperançosa, mas o que eu tinha? Olha como eu jogava com Deus. Se ele tá falando que é pra gente tentar, então eu tenho que tentar, porque depois se acontecer alguma coisa, quem não tentou fui eu. Então a responsável sou eu. Um medo, né? Era um medo, não temor. Medo. Porque o temor é de respeito, o meu era medo. Eu falei, não, vamos tentar. E eu lembro que nós fomos conversar com o nosso líder na época, sentamos com ele, expomos o nosso coração, falamos que queríamos ajuda. Ali começou um processo. E eu lembro que a gente começou uma caminhada de trocas, a gente começou a sentar juntos para orar, coisas muito rápidas, não muito profundas, mas a gente queria recomeçar algo de uma forma diferente. E eu lembro um dia que eu comecei a substituir as coisas que eu ouvia por algo que me alimentasse, me trouxesse a esse lugar que eu queria descobrir, mas eu não sabia o que eu queria descobrir. Tinha uma chama dentro de mim que eu queria fazer descobertas, mas eu não sabia o que eu queria descobrir. Eu precisava do Espírito Santo. E eu lembro que um dia eu arrumei a minha tábua de passar roupa, botei tudo direitinho ali para eu trouxe a pilha de roupa, eu estava de férias de julho. E eu encontrei uma pregação da pastora Ana Paula Valadão. Eu falei, eu vou botar para eu ouvir. E quando eu comecei a ouvir, eu estava sozinha em casa e ela começou a testemunhar da vida dela. E eu lembro que ela falou assim, você precisa começar a orar pela sua casa, impondo suas mãos, unge as suas mãos, vai lá no travesseiro do seu marido, profetiza sobre a vida dele. E aí começaram a surgir palavras como, profetiza, mas eu não sou profeta. Ora, mas eu não sou intercessora. Faz isso. Não, mas espera aí, tem muita coisa aqui. Mas isso também pode ser um outro momento a gente começar a dar significado às palavras daquilo que o Senhor nos deseja que nós tenhamos. E ela falou que ela orava pela camisa quando estendia, que quando cozinhava. Eu falei, gente, isso... Que é isso? Que místico, né? A gente dá muitos nomes. Que isso? Eu sou real e eu preciso das coisas urgentes, eu preciso que as coisas sejam resolvidas. Eu falei, mas isso eu nunca tentei. Isso eu nunca tentei, o medo novamente. Vamos tentar, porque eu não quero ser pega. Olha o medo, olha o que é o perfeccionismo ali. Porque você sempre tem medo de ser pega no erro. Você não tem a preocupação em fazer certo, você tem medo de ser pega no erro, porque o orgulho vai ser afetado. Só que até a gente descobrir que tinha orgulho também, é uma longa caminhada. São camadas, né? São camadas. São várias camadas, né? São camadas, Lê. E aí ali eu comecei, meu Senhor Jesus, mas eu vou fazer isso. Amiga, eu lembro que eu comecei a fazer isso. E eu parecia doida dentro de casa. Era eu ficar sozinha dentro de casa. Eu pegava o óleo que nós tínhamos
em casa, eu comecei a colocar, Deus, eu abençoa, assim, tentando aprender a orar, né? Abençoa a minha casa. Aí eu ia lá com as mãos na porta. Deus, só permite entrar aqui, né? Orações bem rápidas, assim, e com que eu queria que fosse verdadeiro, mas era o que eu queria. Eu tentava falar na oração o que era que eu queria. E aí eu vou lá na travesseira do meu marido. Deus, que quando meu marido colocar a cabeça aqui, ele venha ter sonhos contigo. Aí eu estendi a roupa, Senhor, abençoa o trabalho dele, abre as portas. Ia lá na cama da minha filha, Senhor, que a minha filha seja uma adolescente, que ela ainda era pequenininha, seja uma adolescente que teme o Senhor, que tenha prazer em estar na tua presença. E eu estendia, passava o vestidinho dela, que eu quero que ela seja uma mulher que te ame. E comecei, dia após dia. Nasceu uma intercessora sem ela saber. Não sabia o que era já estava aquilo. no poder, já estava na mistura, né? Do poder de Deus. Profetizando. Fazendo. Até sonhos ela profetizou que o marido tinha. E comecei a fazer. Mas o mais maravilhoso foi que eu comecei a ver mudanças na minha casa. Uau! Mas quando eu comecei a fazer isso, Li, eu não estava preocupada ou querendo que acontecesse logo. Eu só queria fazer para ficar livre de, tipo assim, não deu certo, vou embora. E querer deixar, mas eu queria só deixar a minha parte pronta. E eu lembro que o tempo foi passando e eu comecei... Mas eu lembro que uma das características que mudou em mim, eu comecei a ficar quieta. Eu parei de confrontar e eu lembro que eu só tinha vontade de ouvir. Por que eu ressalto isso? Porque eu vim de uma linha que eu não dormia com desaforo. Eu não sentava em lugares levando desaforo. E eu comecei a ter vontade de ficar quieta. Eu não vou falar, eu não vou bater boca com isso. Sabe, uma vontade de só ficar quieta, e eu comecei a falar, não, tá bom. E aí ia saindo. Eu ia fazendo as coisas, eu escutava, eu ia saindo, e eu comecei a me fechar. E eu lembro que o meu marido, a minha mudança, começou a fazer a mudança dele, mas só que eu não falava para ele mudar. Ele começou a mudar, e nós começamos a mudar juntos. Amiga, a minha filha vai fazer 21 anos. Deve fazer 17 anos, 18 anos que eu oro pela minha casa e eu oro até hoje. Uau! Até hoje eu pego óleo. Até hoje eu vou na porta. Uau. Até hoje eu vou, quando eu recebo visita, eu oro pelas cadeiras. Eu oro pela minha mesa. Quando eu estou hoje cozinhando um feijão, não é mais um feijão que eu cozinho. É o lugar que eu estou alimentando, não de fome natural, mas o espiritual. Hoje eu não limpo mais a minha casa e passo pano no chão, porque, nossa, limpar de novo, eu já limpei ontem, mas eu estou limpando o altar. Amém. Hoje eu estou limpando o altar de Deus. Hoje eu estou cozinhando para o meu Deus. Hoje eu estou cuidando do ministério que Deus me deu. Então mudou a minha visão de reclamona e queria uma casa impecável, que não tivesse mais bagunça ou marcas de pés no chão, que não tivesse creme dental nas toalhas, mas agora é o altar. Eu estou cuidando do altar, eu fui convidada a cuidar do altar dele. É o reino dele, já não é mais a família, já não é mais... Hoje nós sentamos à mesa para conectar corações e trocar experiências, falar de planos. Então, o que eu estou construindo e eles estão construindo em mim enquanto família é para a eternidade, Li. Então, quando foi a visão, e o que foi isso? Não foi a Lu que mudou. Foi a virada de... Na verdade, você até começou sem saber que ia colher esse resultado, né? Eu não sabia. E, Lu, como é que foi? Tipo, você foi... insistindo, né? Você começou assim, tipo, tô com medo, vou começar a fazer para me livrar disso, né? Se der errado, O Senhor não vai me cobrar. O Senhor não vai poder me cobrar porque eu já fiz. Isso. Mas aí você foi fazendo um dia, foi fazendo outro, foi fazendo. E o que foi mudando? Foi mudando, porque você testemunhou que o ambiente foi mudando, mas quanto tempo que demorou isso? Tipo, uma semana, um mês? Você não desanimou, tipo, acordava no outro dia e falava assim, não vou fazer isso, é bobeira, Ana Paula Valadão tá... Não vou fazer. Ou você
ia fazendo e algo começou a mudar dentro de você? Você sentiu que algo começou a mudar dentro de você? Exatamente, Li. É aí que está o segredo da oração. Sabe como que eu entendo a oração? Essa é uma analogia minha, tá? Sou eu. Não tem nada, não li, não tirei da Bíblia, mas olha como que eu vejo a oração. Eu estou aqui orando, o Senhor está no alto recebendo minha oração e o mundo espiritual é uma engrenagem. Quando eu oro, ele derrama azeite na engrenagem e a máquina começa a rodar. Uau! Ela começa a rodar. E o que que é essa máquina? É aqui dentro, Li. Eu fui orando e pedindo dentro de mim. Só que se eu te disser, se eu dizer para você o que mudou, eu não tenho como especificar. Mas dentro de mim a preocupação já não era mais fazer para o Senhor com medo dele me responsabilizar por não ter feito. A minha preocupação agora é, eu quero mais dessa mudança. Porque eu tinha muita raiva ali. Eu era extremamente reativa. Uau! Eu tinha muita vontade de fazer justiça com as minhas próprias mãos. E é como o Senhor fosse me abatendo. Porque o Senhor faz isso. Ele te abate primeiro para depois te exaltar. O contrário do que o diabo faz. Ele te exalta primeiro para depois te abater. E o Senhor, ele vai lá e te levanta. Ele te abate primeiro. E o que que é o abater? Eu fui vendo orgulho em mim. As orações que eu fazia era como o Senhor já fosse dando mais uma retirada daquilo que impedia que eu visse. Então eu comecei a ver assim, eu não preciso falar assim com meu marido. Quando ele me pergunta, ele só me fez uma pergunta. Mas por causa daquilo que está ferido aqui, eu respondo de forma atravessada, que magoa ele, ele fala e me fere e fica eu dou uma alfinetada nele, ele dá uma alfinetada em mim. Quem tá certo, né? Eu tô certa. Tô É aquela certo, você luta tá de certo. eu tô certo, não, eu tenho razão, nananã. É, Que não leva a Li. lugar nenhum, né? Não leva não, Li, leva ao Leva. fracasso. Leva, pior que leva. Leva, Exatamente, leva leva. pro fim, Lê. E sabe, Lê, e ali começou uma mudança, ele começou a gerar dentro de mim. E aí eu fui vendo, eu não preciso jogar o que me pede. Eu posso dar nas mãos. Deu algo errado dentro de casa, a roupa não foi recolhida. Aí eu fui vendo que até o jeito que a roupa era recolhida tinha que ser do jeito. Pera, vou ter que... Ai, gente! Eu vou te botar lá fora. Misericórdia. O que eu faço contigo? Ele derrubou a guria. Li do céu, que figura! Jogou ele lá fora. Deixa eu ver se o bicho chegou. Sabe? Você escutou o bicho chegando? Eu vou jogar ele lá pra fora. Quer ver? Não vai dar certo, não. A gente não vai ter paz. Eu só vou expulsar ele. Fique em paz, Li. Depois a gente vai. Quem sabe eu coloco isso? Amiga, você. Não vou te deixar levantar, não. Pera, fica aí. O que você precisa, Li? Ele, o gato. Figura, Li. E aí, amiga, foi algo que foi gerando dentro de mim. E o Espírito Santo foi me falando. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo nós precisamos respeitar. O Espírito Santo, João fala que ele foi deixado para nos ensinar e nos lembrar de todas as coisas. Ele foi nos deixado como auxiliador. E a gente precisa compreender, porque ele está aqui, o que ele vai nos lembrar e nos ensinar? Lembrar o que Jesus fez, o que está escrito, o que o Senhor deseja que nós façamos. E eu lembro-lhe que ele começou a me revelar. Luana, você tem que... Você aqui está em cima do muro. Eu lembro algumas coisas que eu fazia que você está em cima do muro. Você não é nem morna e nem fria. Você não é quente e nem fria, você é morna. Você não está sendo direta com a pessoa, você precisa ser direta e você está dando uma resposta dúbia. Uau. Ele começou a trabalhar, enfim, de uma forma muito Você direta. começou a ouvir a voz dele, então. Na oração, de uma maneira até, entre aspas, mecânica. Tipo, eu vou fazer. Não, eu gostei dessa ideia, eu vou fazer isso que a Ana Paula Valadão indicou. E você começou a fazer. Só que algo começou a mudar dentro de você, algo começou a mudar na sua casa. E aí, aos poucos, você foi reconhecendo
a voz do Espírito Santo te confrontando. Já não era mais sobre o seu marido, sobre sua filha, sobre a sua casa, sobre o controle. Era sobre a Luana. Sobre a Luana. Ele não falava para você assim: ah, Luana, olha, você está aqui orando, você ungiu o travesseiro do seu marido. Ó, o seu marido é assim. Ele não falava sobre o seu marido. Ele falava sobre... Sobre mim. Uau. Sobre mim. As revelações eram sobre mim. E ali, por conta daquilo que ele foi falando para mim ali, e mudando dentro de mim, eu fui mudando o meu comportamento. E a mudança do meu comportamento foi gerando a mudança do meu marido. Eu comecei sem falar nada. E ele foi sendo moldado pelo Espírito Santo. Ele foi sendo conduzido pelo Espírito Santo. Nesse processo aconteceram muitas coisas, mas eu fiz questão da gente iniciar essa conversa eu falando como a minha história em oração começou. E lembra daquelas palavras que eu falei para você? Você é profeta, ore. Eu não sou intercessora, estão pedindo para eu orar. E isso tudo começou a me gerar curiosidade. Quem são os profetas? Quem o Senhor chama de profeta? Porque nós precisamos saber quem nós somos em Deus. E nós sabemos quem nós somos em Deus quando nós vamos para esse lugar aqui, ó, onde a gente vai começar a buscar esse lugar, o que o Senhor fala sobre os profetas, o que o Senhor fala sobre a oração, o que o Senhor fala sobre a intercessão. Quem são essas pessoas? São ministérios? É só para uma pessoa? E aí quando a gente descobre que há muitos ministérios, se você é uma missionária, não necessariamente eu vou ser uma missionária, mas você é uma intercessora, eu sou uma intercessora, nós somos intercessores. Ele nos ensina a orar em clamor, em intercessão, em dar graças. Todos nós devemos orar. A oração não é algo só para uma determinada pessoa, com um determinado título. Não tem ministério de oração. Não, porque é uma ideia errada que a gente tem na nossa mente, muitas vezes, até já caminhando com Cristo, né, sendo convertida, sendo batizada, frequentando a igreja, de tipo, eu não vou orar em público, né? Tipo, quem sou eu para orar? Eu não vou orar. Vergonha de orar, achar que quem ora e que Deus ouve só o pastor, ou ouve só a missionária, ou o profeta, ou o apóstolo. E é uma ideia que não é bíblico, né, Lu? Isso não está na Bíblia, né? Só refaz a pergunta para mim, Lê? Quem pode orar? Só os profetas que podem entendi. orar? Só os pastores que podem orar? Só quem tem um cargo? Quem é missionário? Não. O convite da oração é para todos que creem, né? Todos que creem. Então, né, amiga, essa questão de orar é um convite que Deus tem para qualquer pessoa. Não existe uma regra de quem você é. Você tem que ser ou você tem que fazer algo para que Deus te ouça. A oração é um convite para qualquer pessoa. Exatamente, amiga. Ela não é um título, né? Ele quer, porque o que é a oração? A oração é a comunicação com Deus. É o diálogo com Deus. É o seu momento com Deus. E a oração, o Senhor, Ele não fala que Ele quer as palavras mais difíceis do vocabulário. Ele não quer que você se procure palavras que sejam difíceis para chegar até Ele. Pelo contrário, o Senhor, Ele só quer o nosso coração. O Senhor, Ele só quer conversar conosco e Ele quer que a gente fale. Então, é chamar Ele Pai. Pai. E é muito importante a gente pedir para que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso coração e veja aonde Ele está. Porque muitas vezes Lê não consegue chamar Pai, falar essa palavra Pai, porque as experiências com o Pai terreno muitas vezes foram diferentes e ficaram difíceis de compreender que Pai. Então nós precisamos entender aonde realmente está as questões que nos impedem de nos relacionar com Deus. Porque o relacionamento com Deus é o fundamental para a nossa vida. É falar, é ouvir, é passar tempo com Ele.
A palavra fala pra gente que é pra gente orar em espírito e em verdade. Ele está dizendo, ore o tempo inteiro, enquanto dirige o carro, se arruma para o trabalho, cuide dos seus filhos, seja esposa. Ele também fala, ora em secreto, fechando a porta do teu quarto. Ele está falando, ore em intimidade. Ore só você e eu, vamos ficar tempo juntos. E o que o Senhor fala na palavra que é para a gente fazer sem cessar? Orar. Não é pregar. E é interessante você falar sobre pai, né, Lu? Porque quando os discípulos foram fazer uma pergunta para Jesus, eles perguntaram, Jesus, me ensina a pregar? Jesus, me ensina a curar como você tem curado? Jesus, me ensina a me comunicar bem, a ser um bom comunicador? Não. Eles pediram, Jesus, me ensina a orar. E quando Jesus ensinou para os discípulos a oração, ele começa falando para que a gente não use de palavras, de muitas palavras, né? Tipo, não fale qualquer coisa. Não use de muitas palavras, não inventa moda, vamos dizer assim. Mas ore assim, Pai Nosso. Ele começa exatamente usando Pai Nosso. a palavra Pai e não Pai. meu Pai. Jesus poderia falar, orem assim, meu Pai, Pai de Jesus, me ouve. Não. Ele falou Pai Nosso. Ele já fez um convite para conhecer este Pai, né? A gente sabe que Jesus é o Filho de Deus, que veio para morrer no nosso lugar para que a gente pudesse ter acesso justamente a esse lugar, ao Pai. Ao Pai. Foi essa a missão de Jesus aqui, foi essa abertura, foi esse ensinamento que ele deixou. Foi. Pai nosso que estais no céu. E eu paro para pensar nisso e cada vez que eu penso, eu aprendo algo diferente com o Pai Nosso. Acho que a gente deveria ouvir, uma dica, né? Não é uma receita, mas quem puder ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes, anotar no caderninho, fazer estudo sobre o Pai Nosso, porque tem tanta coisa ali. Verdade. E quando ele fala Pai Nosso que estais no céu, já muda já tira a nossa visão do nosso pai terreno, imperfeito, porque nós somos imperfeitos, nós somos filhos da nossa mãe, do nosso pai imperfeitos, né? Eu não fui a filha perfeita, não sei se você foi, Lu. Não, deu bastante trabalho. Né? E os nossos pais não são perfeitos também, não foram perfeitos e não vão ser. Mas o Pai que estás no céu, esse Pai, ele é diferente do nosso pai. A percepção de quem Deus é não pode vir das minhas ideias sobre ele. Não pode vir das minhas experiências, do que eu ouvi falar sobre ele. Não pode vir da religião dos meus pais ou do meu tio, da minha avó. Eu preciso descobrir quem esse Deus é através deste lugar aqui, da palavra. É o único lugar seguro onde eu descubro quem é esse pai. E sabendo quem é esse pai, a minha oração vai mudar. Quando você falou, Lu, que começou a praticar a oração por medo, isso me trouxe a lembrança de algo que eu tenho meditado muito, porque muitas vezes a gente deixa de orar justamente porque a gente não sabe de onde orar. Ou para quem a gente está orando. A gente não tem entendimento de quem é esse pai, de quem é esse Deus que a Lu orou e que transformou a casa dela. Quem é esse Deus? Eu não sei, eu não conheço ele. E como que a gente faz, Lu, para começar a conhecer esse Deus mais profundamente? Você testemunhou que, à medida que você orava, que você profetizava para a vida do seu marido, para a sua filha, o Senhor começou a te confrontar, falar sobre você. Mas se alguém está aqui hoje nesse podcast nos ouvindo e ela começa a ter esse desejo e falar, nossa, eu quero meu casamento mudado, eu estou para divorciar, inclusive eu estou separada. Nossa, eu estou passando por um problema com meu filho, ou eu sou nervosa, como você falou que tinha raiva, né? Era controladora, gostava de manipular, você usou essas palavras. Se tem alguém ouvindo a gente hoje e essa pessoa está ouvindo e pensando, uau, eu estou me identificando nessa fala, eu sou assim. Qual que seriam os primeiros passos para poder chegar neste lugar, para poder conhecer esse Deus da oração, um Deus que ouve, esse Pai que Jesus falou?
Li, quando você conheceu o seu marido, antes de você conhecer sem saber os sonhos e os planos dele, você precisou ir para um encontro sem saber o que vinha como consequência, né? Deve ter trocado alguns olhares, ter visto passeando, mas eram as informações que você tinha. Até o dia que você sentou com ele e vocês começaram a construir algo. Ele começou a contar, olha, eu tenho esse plano para o futuro, eu quero ter 2 filhos, eu quero ser um empreendedor, não, eu quero trabalhar com... Enfim, você foi conhecendo ele a cada encontro que você tinha. Mas o primeiro encontro, ele foi sem você saber muita coisa dele. E não pode dizer que você já o amava, porque era o seu primeiro encontro. Eu fui assim, eu vi passando meu marido, me chamou a atenção, mas eu não sabia nada sobre ele. Até o dia que eu e ele nos vimos pela primeira vez e ali começaram as trocas. Li, vai para o Senhor. Vai sem querer orar. Vai sem querer buscar. Mas, Lu, quanto tempo eu fico? Não é método. Não são receitas. Não existe receita com Deus, não existe métodos com Deus. O que existe com Deus são princípios. E muitos deles vão ser construídos quando você for conhecendo o Senhor. Então, hoje você não quer orar. Hoje você nem sabe o que é isso, pode ser. Eu não sei qual é a circunstância da vida que você está vivendo. Pode ser que você não saiba nada sobre ele. Alguma coisa ou outra você escuta um Deus que deu o seu filho para morrer na cruz por mim. Um Deus que fez milagres. Um Deus que foi de Davi, que foi de Jacó, que foi de Daniel, enfim, todas as histórias. Mas que Deus é esse? Qual é o Deus da Luana? O Deus que ela hoje diz? Porque o que eu falo de meu Deus? Deus é um só, é o Criador do céu e da terra, que deu o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados e deixou o seu Espírito Santo para ser o nosso auxiliador. Mas o meu Deus é aquele que me transformou. Ele fala sobre os meus pecados perdoados. Foi das transformações que ele fez na minha vida. Então, eu vou falar o meu testemunho. Então, ele é um Deus que fez tantas coisas na vida da Luana. Então, vai. Vai porque vai funcionar. Começa aí sem querer. Fala assim, quantas vezes eu cheguei no quarto, eu nem sei o que eu vou falar para o Senhor. É tímido, né? Igual você falou do primeiro encontro com o meu marido e você com o seu. A gente chega assim, a gente, né, não conhece, não sabe não sabe o que está esperando. A gente fica assim, sem saber o que falar, né? E só tem que começar, só tem que ir para o encontro. Só tem que ir para o encontro. Tem que se apresentar no encontro. Tem que começar. É igual a nossa amizade, né, Lu? A gente não tem a nossa amizade como ela é hoje porque foi um acaso. Foi assim, de repente. Ah, não, agora a gente é íntima. Não, é uma construção. Uma construção. São conversas. Mesas, orações. Tempo junto, orações. Trocas. Ouvir, falar, troca. E é intencional, né, Lu? E acho que para ilustrar uma vida de oração, como começar e como desenvolver, é isso, gente. É uma amizade, é um diálogo. Você quer conhecer alguém, você vai precisar marcar um encontro. Vai. Você vai precisar sentar, ou, dependendo da pessoa, tem gente que gosta de fazer caminhada. Ah, vamos fazer uma caminhada junto, né? Tem amizades que começam assim, né? Na academia, no trabalho. Mas você está ali, um do lado do outro, trocando, ouvindo, gastando tempo junto. E isso, à medida que a gente vai repetindo, isso vai se tornando prazeroso. Eu tenho uma frase que até te mandei um áudio esses dias, né? Que a gente é assim, gente, um paralelo. Vou abrir um parênteses. A gente troca audiobooks, né? Então, ela lê um livro, ela me indica, ela indica ali no nosso grupo de mulheres, e a gente vai fazendo essas trocas, né? Eu empresto o livro, eu emprestei a primeira vez, né? Um livro para você. Acabou de ler, amiga? Quase. Quase. Me devolva, tá? Eu tenho a brincadeirinha com as minhas amigas, porque tem umas amigas aí que levaram 9 anos para me entregar o livro, né, dona Tina, né? Vou expor aqui, porque já é caso resolvido, né? E a gente faz essa troca, né, Lu? Verdade. E o último livro que a Lu me indicou, que eu estava lendo, chama Sussurro. Eu não lembro o nome do autor, Lu.
Você lembra agora de Pastor cabeça? Mark Era Betterson. Bertende. Daqui a pouco eu coloco na legenda. Eu escrevo aqui na legenda do vídeo para a gente até deixar como uma indicação. Se você está buscando essa vida de oração, de aprender a ouvir a Deus, nossa, que livro! Que livro. Verdade. E eu mandei um áudio para a Lu, porque um tempo atrás o Senhor colocou algo no meu coração e eu até fiz um pequeno texto, compartilhei nas redes sociais, falando que as disciplinas espirituais, né, a oração, o jejum, a leitura da palavra, começa como uma disciplina. Eu sei que eu preciso, é igual exercício físico, né? Boa alimentação, sono, gerenciamento de estresse. A gente sabe que são disciplinas que a gente precisa fazer repetidamente para poder conquistar um bem-estar, né? Por exemplo, exercício físico. Todo mundo sabe que se você faz exercício físico 3 vezes na semana, 4 vezes, 2 vezes, você adquire uma disposição maior, você cria músculos e com isso você vai ficando mais saudável, né? E as disciplinas espirituais, eu escrevi, né? O Senhor colocou isso no meu coração, que começa como uma disciplina, mas se torna deleite. E aí eu ouvindo o audiobook, né? E esse autor, gente, ele testemunha que ele leu 3.000 livros antes dele escrever o primeiro livro. Olha isso. E assim, eu sou amante de livros, né? Eu amo ler livros e agora a Lu me ensinou, que eu nem sabia que existia um canal no YouTube. Tem vários, né? Mas esse tem muita opção de livros para você ouvir enquanto você está fazendo um exercício físico, limpando a sua casa, dirigindo, né? Não é todo mundo que gosta de ouvir dirigindo, né? Até não é aconselhável, mas bem baixinho, com segurança, né? Um foninho. E eu comecei a ouvir esse livro e aí ele fala a minha frase aqui. Eu falei, Lu, a gente tem o mesmo. Comigo. Olha que demais. A gente tem o mesmo mestre, porque o mesmo Espírito que falou com ele, falou comigo praticamente a mesma frase. E a oração, ela é uma disciplina espiritual, né, Lu? Que começa como algo intencional. Eu quero conhecer Deus, eu quero orar, eu preciso falar, eu preciso pedir. Porque oração também é pedir, é falar, é comunhão, né? A própria palavra fala, né, que a gente deve pedir. Pedir-vos e dar-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Essas palavras difíceis, né? E a gente sabe que o Senhor está ali para nos ouvir. A gente precisa deixar o Senhor saber das nossas petições. Mas é uma disciplina, a gente tem que começar, é um encontro. A gente só cria intimidade e desenvolve um relacionamento quando a gente marca o encontro, fala, ouve, dá presentinho, né, amiga? A gente gosta de fazer trocas, né? De trazer um pão, um bolo, um bilhetinho. E nisso tudo a gente vai crescendo e conhecendo o outro. E com Deus é a mesma coisa, né, Lu? Verdade, Elê. A gente só precisa ir. Vai sem querer. Muitas vezes, quantas vezes a gente está doente e precisa tomar um analgésico, um antibiótico, um anti-inflamatório, a gente está com dor. E a gente precisa tomar algo até começar a parar. Só que se você não toma certinho, às vezes a bactéria, o vírus nem vai embora. A gente precisa fazer certinho. E tomar remédio não é bom, né? E o medicamento, ele tem seu limite. Agora, o Senhor não. O Senhor, ele é uma constante descoberta. Todos os dias. Amém. Todos os dias. E nós percebemos que muitas vezes a gente faz propósitos e conforme os nossos olhos naturais não vão vendo a mudança, a gente abandona o lugar de oração, abandona o propósito. Só que a gente esqueceu que o que está acontecendo no mundo espiritual, muitas vezes a gente não vai conseguir ver. Então a gente precisa permanecer, porque até nesse processo nosso coração está sendo testado. De paciência, de busca. Até que ponto eu vou amar a Deus, Li? Será que eu só vou amar a Deus se a minha resposta vier? Será que eu só vou amar a Deus se eu receber aquilo que eu tanto queria? E se Ele não responder, eu vou deixar de amar? Claro que a gente está falando aqui de pessoas que conhecem ao Senhor, porque quando a gente fala de amar a Deus, é porque já tem uma caminhada com Ele, e sabe o quão
como ele é tudo para a vida da gente. Mas e aquele que ainda não conhece? Lu, eu não conheço o Senhor. E que amor é esse? Eu não vou... Não, eu não amo o Senhor, Lu, porque eu não conheço. Existe. Mas eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar a tentar. Amém. Mesmo sem amá-lo, sem conhecê-lo, sem ter ouvido mais sobre ele. Eu quero te encorajar a passar tempo com ele. Que sejam 5 minutos, 2 minutos, mas só abre o seu coração e fala: Pai, Amém. eu preciso de ti, eu quero te conhecer. Amém. Às vezes a sua oração vai ser só isso. Às vezes a sua oração vai ser com os lábios fechados. Às vezes a sua oração vai ser chorar copiosamente. Lágrimas. Às vezes sua oração... A oração de lágrimas, eu gosto de... Na verdade, não sou eu, é uma fala do Corey Russell, que é um mestre que tem um ministério já há mais de 25 anos, que a vida dele é toda dedicada a ensinar a orar, e ele chama de liquid prayer, que é oração líquida. Muitas vezes a gente não sabe o que dizer, né, Lu? Mas apenas comece. Apenas comece. E eu vou te dizer uma coisa, eu particularmente, as minhas melhores orações é quando eu saio daquele quarto em migalhas. Em migalhas. Com os olhos molhados, né? Envergonhada. Porque cada vez que eu entro no quarto ler, o Espírito Santo fala que eu preciso olhar e arrumar. A gente precisa exercitar esse lugar de não olhar e não se encher desse eu. É muito eu, é muito eu. É muito eu. Mas é muito eu que eu sou boa e o outro é ruim. Uau. Mas tem que ter alguma coisa ali. A gente não é 100% bom. Não. A gente não tem nada. Na verdade, a gente não tem nada, né? Sem ele. Sem o Espírito Santo. E assim, de verdade, como meu marido fala, será que o dia que o Senhor vier, realmente eu vou ser pega sem pecado? Não vou... Será? Porque a palavra fala que quando eu abro os olhos, eu já estou pecando. Eu não tenho nada para pedir perdão e me arrepender durante o dia. É que muitas vezes as palavras elas não recebem o significado verdadeiro. Às vezes se fala em prostituição, resume-se só em sexo ilícito. Mas e a prostituição ali? De você ser casada, você ter um noivo celestial. Uau. E você flertar com o mundo. Meu Deus. Isso é muito sério, Li. Sim. Será que a gente não está flertando com o profano? Será que a gente não está dando uma piscadinha? Noivas? Meu Deus. Sentando em mesas, falando o que não deve? Uau. Uma fofoquinha aqui. Não, uma fofoquinha não é bem fofoca. Eu só quero dividir com você. Não é fofoca, é informação, né? Não. Será que é? Eu tenho um critério para saber se é fofoca ou não que eu vou falar. Se vai te acrescentar e eu vou poder fazer algo pela pessoa. Se eu nem puder erguer em voz um clamor pela vida dela, eu não posso falar ali. Eu não posso falar. E é por isso que hoje está sendo substituído tanto o relacionamento por máquinas. Porque hoje não há lugar seguro para você abrir. E quando alguém ainda te ouve, ainda tem que... Só um pouquinho, eu recebi uma notificação. Você nem está aqui, nem está ali. Peraí, eu recebi um... Ai, ele começou a me seguir. Ai, deixa eu... Já vou. Não há mais... Não tem uma conversa profunda, né? Muito superficial, né? Superficial, ele... Sabe qual é o maior problema? É que isso está indo para o secreto. Isso está indo para a intimidade com ele. A gente está flertando, a gente está sendo dividida. A gente está fazendo o que não deveria fazer. Mas por quê? Porque se desenvolveu uma relativização. É que não é bem assim. Isso aconteceu na antiga aliança. Me diz aonde que a fala que eu tenho que tirar critérios que aconteceu lá no Antigo Testamento e agora é só ali. Me fala onde. Se tiver na Bíblia, onde acabou. O véu se rasgou, o sangue foi derramado. Mas ainda assim, Paulo, um pouquinho lá para frente, fala que há um caminho. E esse caminho vai ter um processo de santidade. Sim. Eu preciso andar em santidade. E se Paulo não me alerta sobre os caminhos que eu preciso seguir, está falando que eu deixaria tudo para trás, não precisaria mais me preocupar. Mas ainda assim, porque o Senhor fala ali que todo dia eu preciso
vigiar e orar. E por que o Senhor fala que eu tenho que vigiar e orar? Porque o outro é mau? Mas Não. existe só um Deus para mim, não existe um Deus para o outro? Então quer dizer que Jesus não morreu pelo outro, só por mim? Então é aquela palavra só para aquele lá que precisa se cuidar? Ou quando fala, né? Porque hoje também tem um caminho aí que não existe trevas. Então para que servem as armas espirituais que Efésios fala? Meu Deus. Ele está dizendo que a minha luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então com quem que a gente está lutando? Se as trevas não existem, por que foi falado na nova aliança? Mas o que está acontecendo, Li? Isso aqui está sendo abandonado. Os fundamentos, Aqui, né? ó. Eu tenho que ler em um ano. O que adianta você ler um ano e se um versículo não vai se aplicar na sua vida em um dia? Isso aqui é sério demais. Aqui tem vida. Sabe por quê? Porque isso aqui nunca fica antigo. Aqui é a voz do autor. Aqui é o meu manual de instrução. Sei lá mais o que a gente pode dizer. Isso aqui é fundamental. Eu preciso saber quem eu sou. Meu Deus, o que ele faz quando um filho é rebelde? O que faz com uma traição? O que é jejum? Por que eu preciso jejuar se Jesus já morreu por mim? Por quê? Por que eu preciso orar, né? Tipo, preciso orar. Ele já não sabe tudo que eu penso? Porque tem isso, né? Tem. Ou assim, eu vejo, Lu, que muitas pessoas não se aproximam de Deus também porque elas se sentem sujas, se sentem culpadas. Existe uma acusação sobre elas. E, na verdade, o convite de Deus é para que a gente venha do jeito, na condição que a gente está. Porque se a gente esperar estar perfeito para estar diante dele, esse dia não vai chegar nunca. Mas a gente precisa fazer um ponto muito importante aqui, porque, como a Lu falou sobre relativismo, hoje em dia a gente só pega a parte que nos convém. Então a gente usa a palavra assim: eu não vou orar porque Deus já conhece todo o meu coração. Erro, pé. Tem que ler mais a palavra, que não é isso que a palavra nos instrui e nos convida. Mas eu sou muito pecador, Deus não vai me ouvir. Sim, a única maneira que a gente é afastado de Deus é por causa das nossas iniquidades. Está escrito que as nossas iniquidades nos separam de Deus. Mas também está escrito que não pecais. Mas se pecardes, você tem um bom e justo e fiel advogado diante do Pai, que é Jesus. E através do sangue dele, eu tenho livre acesso a falar com o Pai. Porque, Lu, o que acontece? Muitas vezes, e eu estou falando para crente e não crente, muitas vezes a gente se afasta de Deus porque a gente criou na nossa mente esse caminho, que é nosso, não é o bíblico, cheio de protocolos, para poder, assim, poder falar com Deus. Não, eu tenho que parar de beber primeiro. Eu tenho que largar o vício do cigarro. Eu tenho que. Sim, o Senhor nos convida para a santidade. E a palavra fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. E em Salmos fala: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tiver mãos limpas e coração puro. Existem, sim, maneiras que o Senhor quer que a gente chegue até Ele. Mas ele não exige isso. Sabe algo que eu ouvi agora tem, acho que umas 2 semanas? Eu amo podcast, né, gente? Além de eu estar aqui neste podcast, eu sempre amei sentar e ouvir bons podcasts. Eu sou muito seletiva, não escuto qualquer pessoa. Mas eu estava ouvindo um podcast agora recentemente com Corey Russell e o pessoal ali do Upper Room, que é aquele ministério de adoração 24 horas e tal, ali de Dallas. Quem não conhece, tá? Eu vou indicar um podcast para quem quiser, além do meu. Indica ali. Chama The Handlebar Podcast. Depois eu posso deixar aqui na descrição, vale a pena. Tem legenda também, eu posso até fazer um videozinho ensinando vocês a colocar a legenda de inglês para português, porque, Lívia, eu não falo inglês. Lá no YouTube tem uma maneira de você colocar a legenda na nossa língua. E eles estavam falando justamente sobre essa questão de oração. E veio a história do filho pródigo. E eles começaram a discorrer dessa história
de quando o filho pródigo ele pega a herança e ele se afasta da casa do pai e ele gasta toda a sua herança e ele vai para caminhos que não eram caminhos que o pai desejava para ele, né? E quando ele está ali no meio dos porcos, sem ter alimento, sem ter cuidado, sem ter mais nenhuma da sua riqueza, que ele já tinha desperdiçado tudo, a sua herança, ele pensa: vou voltar para a casa do meu pai, porque ele é bom com os servos. Se ele é bom com os servos, ele também vai ser bom para mim. Ele lembrou da bondade do pai. E por ele lembrar da bondade do pai, ele se colocou no caminho de volta. Ele fez o mesmo caminho que afastou, ele voltou com as próprias perninhas. E eu acho interessante que a Bíblia fala que o pai não foi atrás dele, mas o pai esperou. Amém. Eu fiz uma cena na minha própria mente. Eu imaginei a fazenda da minha tia, quando eu passava férias na casa dela. E tinha ali o caminhozinho de terra, né, entrando, e tinha aquela porteira de madeira antes de chegar na varanda. E na varanda da fazenda da minha tia, na época que eu era criança, porque ela já reformou, há anos que eu não vou lá, eu nem sei como está essa fazenda hoje. Mas na minha época, quando eu era criança, tinha essa varanda. E eu fico imaginando esse pai ali, todo dia, sentado ao fim da tarde, no começo da manhã, depois do almoço, olhando para aquela distância e imaginando: ai, como eu queria que meu filho voltasse. Porque o pai, eu sou mãe, você é mãe, né, Lu? Sou. Como a gente ama os nossos filhos. Exatamente. E o nosso amor é imperfeito. Agora imagina o amor do pai. O amor do pai. E a Bíblia relata que quando o pai avistou o filho, ele se levantou. Meu Deus. E ele foi ao encontro desse filho. O filho ainda não tinha nem chegado para pedir perdão, para se reconciliar, para falar para confessar, para dizer tudo que tinha que dizer, sabe? E eu começo a pensar no lugar da oração, essa mesma cena. Verdade. O pai está esperando. Ele está ali na varanda esperando o filho vir do jeito que ele está, daquele lugar que ele escolheu, sim, ruim, daquela má escolha que ele escolheu, do pecado, da sujeira. E como que a Bíblia diz que o pai recebe ele? Com um anel, com uma roupa nova. Ele manda trazer os servos, vamos matar o boi, vou dizer assim mineira, né? Pega lá, vamos fazer uma festa, vamos fazer um banquete, porque o meu filho voltou. Glória a Deus. Meu Deus, esse é o convite do Senhor para nós. Meu Deus. Esse é o convite do pai, é esse pai que a gente está falando. Verdade. E é esse pai, eu só posso falar isso não por causa da minha experiência, Lívia, com o meu Deus, dessa intimidade minha, mas do que a palavra diz que é. Porque, Lu, a gente precisa quebrar esses padrões de como chegar até Deus. De quebrar essas ideias que a gente formou, de que Deus só vai me ouvir se eu orar como a Lu ora. Deus só vai me ouvir se eu orar baixinho. Deus só vai me ouvir se eu orar igual o pastor, ou a missionária, ou a intercessora fulana ou ciclana. Quando você começou a orar, Lu, você foi procurar saber como que a Ana Paula Valadão orava antes de começar a ungir a sua casa? Sabia que não, Eli. Sabia que não, porque como eu já comecei pelo medo, eu já queria ser o mais natural possível. Então eu começava a falar, desatinava a falar. Eu só falava o que vinha no meu coração. E eu acredito que esse é o lugar que o Senhor deseja. Porque eu não posso ser de plástico, eu não posso chegar escondida para o meu pai. Eu preciso chegar, porque foi ele que me criou. Ele sabe quem eu sou. Então, eu só falava. Só dizia para ele. E muitas vezes eu cheguei, principalmente nesse início, eu cheguei reclamando do outro. O senhor viu o que ele fez? Não aguento, não. Tô cansada. Meu Deus, que vergonha dizer isso, né? Jesus levou aquela cruz pesada, ensanguentado, com dor. Recebeu uma coroa de espinho, carregando aquela cruz enorme, pesada. E eu tô cansada. Mas esse lugar ali, a gente precisa ir. A gente precisa ir para esse lugar. E o Senhor, Ele quer em secreto.
Ele quer que a gente abra o coração. Ele quer que a gente o procure o tempo inteiro. Amém. O tempo inteiro. E você vê que a palavra fala que é para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém. E também fala que é para a gente encher a nossa mente de tudo que é maravilhoso. Porque Ele sabe que enquanto a gente estiver sendo cheia dEle, enquanto nós estivermos procurando Ele não vai ter espaço para os pensamentos ruins. Não vai ter espaço para os anseios. Quando eu me coloco nesse lugar trazendo a minha memória, quando eu encho. Paulo fala sobre a carne e o espírito. Eu preciso deixar o meu espírito forte. Jesus falou, né? Que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você imagina ali, a carne é fraca para orar. A carne é fraca para procurar o que é bom. A carne é fraca para fazer o que é certo. Então, quem que tem que estar forte? Nosso espírito. E como que a gente enche? Buscando, se enchendo. Comece a tirar as poluições. Aquilo que fala que te apodrece os ossos. As mesas que poluem. As músicas que não te acrescentam. As piadinhas sem graça. Os filmes que te levam para lugares que não deveriam te levar. E quem que vai dizer isso para você? Não é a Lu nem ali. Quem vai te dizer é o Espírito Santo. Nós precisamos entender que nós não temos que buscar a lista do que é pecado e o que não é pecado. Nós precisamos perguntar para o Senhor o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Li, pode ser que para mim essa blusa tenha ficado, né, tampadinha, certo? Mas para ti você pode ficar sensual, sexy. E você vai ver o seu coração aonde ele está. Se é isso que você quer sair fazendo por aí. Você entende que não há um lugar onde é... Eu creio assim, Li, que o Senhor ele tem algo tão maravilhoso e lindo para cada um de nós, mas Ele quer justamente a gente num lugar sem pressa. E a palavra fala ali, não se apresse para sair da presença do Rei. A gente tem tanta pressa para sair da presença dEle. E alguns a gente pode se perguntar, mas Lu, eu acordo às 5 da manhã para ir para o trabalho, eu chego muito tarde em casa. Acorda às 4:30 para passar tempo com Ele. Acorda às 4. É possível, porque Ele muda. Ele muda dentro da gente, Ele muda até a vida. Ele muda até os movimentos, para que daqui a pouco você tenha até mais tempo. Porque quanto mais nós buscarmos em Deus, mais a gente vai ouvir dEle e ter a chance, o deleite, como você falou ali, de viver o que Ele separou para a gente. A gente precisa compreender que a oração para Deus, o diálogo com Deus, a comunicação com Deus, não é eu chegar lá no Senhor, Pai, exemplo. Hoje recebi uma proposta de emprego, estou colocando aqui para o Senhor, estou orando, amém. Já orei, eu vou assinar. A gente precisa ouvir. A oração é ficar em silêncio e ouvir o que Deus deseja falar. A gente precisa saber o que é mesmo, quais são as alianças que devemos fazer, quais são os contratos que devemos assinar. O orar para Deus, às vezes Ele responde em questões de minutos, mas tem vezes que Ele leva anos. Imagina Moisés, ainda bem que ele não desistiu, hein? Uau! Quanto tempo naquele lugar. A espera, né? A espera ali. O processo de Elias. O processo de todos esses homens. E a Bíblia não fala que eles eram perfeitos. Alguns pecaram mais, outros pecaram menos. O Senhor tratou com cada um e eu acredito que o Senhor faz questão de mostrar ali, para mostrar, filho, sou eu que mudo a sua vida. A prostituta foi assim. Você falou, Nelly, que tem muitas pessoas que hoje não querem para o Senhor. Não, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de me prostituir, eu preciso parar de usar drogas. Vem para Deus, porque o que Ele falou para a prostituta? Vem, mas vai e não peques mais. Sim. Porque quando você vem do jeito que você está, você fala, Pai, sozinho eu não consigo, mas eu quero crer. Porque muitos não conseguem crer, porque é o início da caminhada. Mas eu quero crer que o Senhor muda vidas. Amém. Chega convicto que você quer ter essa mudança. Amém. E que você vai aceitar os processos que Ele vai te fazer o convite em passar. Para que Ele te restaure, para que Ele mude sua vida.
mas precisa Ele. Amém. Precisa Amém. ir. Amém. É só começar, né, Lu? É só É só começar. começar. Eu creio que todos nós temos um anseio dentro de nós, um espaço dentro de nós que é do tamanho do Senhor. Porque nós somos criados por Ele. Nós fomos feitos para nos relacionar com Ele. E muitas vezes os vazios e os questionamentos e as questões que a gente tem internamente, elas nos perseguem a vida toda e a gente vai empurrando, né, com a barriga e vai tentando, às vezes, até substituir por distrações. Né? Ah, vou ver um filme, vou ficar no meu celular, vou ligar para uma amiga. E a gente faz todas essas coisas e quando a gente deita a nossa cabecinha no travesseiro, a gente continua a mesma pessoa, com o mesmo vazio, com os mesmos anseios, com talvez as mesmas lutas. Imagina se a Luana, o dia que ela abriu aquela tábua de passar roupa, com aqueles problemas, prestes a se divorciar, porque já era uma decisão praticamente tomada no seu coração, né? Vocês estavam passando ali por problemas, todo casal passa, não existe casamento perfeito, né? Mas se você tivesse simplesmente falado assim, vou passar essa roupa e vou ver aqui um filme no Netflix. Poderia ter acontecido isso. Poderia ter acontecido 1, 2, 3 dias, anos. E hoje você não está aqui para testemunhar que você fez uma escolha. Dentro de você existia um clamor, uma vontade de manter aquele casamento, Lu. Por mais que talvez você agiu por medo, né, até para se livrar da sua consciência, que se terminasse o casamento, você tinha tentado tudo, mas eu creio que o Senhor já tinha esse desejo Amém. de restaurar o seu casamento. Eu E por creio, isso ele, pela graça, pela bondade, pelo Espírito dele, ele te guiou. Amém. Sem você Graças perceber, a Deus. clicar naquele vídeo e a ouvir aquelas palavras. E o meu desejo é que hoje, quem clicar nesse vídeo, quem ouvir essas palavras, esse testemunho, de alguma forma, o Senhor ative dentro do seu coração um desejo de descobrir quem é esse Deus. Quem é esse Deus que essa Luana testemunhou que transformou a vida dela? Quem é esse Deus do filho pródigo? Filho pródigo? Onde que está essa história? Como assim? Ele pecou, ele desperdiçou tudo e o pai dele recebeu ele com um abraço, com uma roupa, com uma aliança, com perdão, fez uma festa para ele. Esse é o convite do Senhor, que a gente possa começar a buscá-lo através da palavra. Hoje nós falamos de um dos fundamentos da nossa fé, que é a oração, mas a gente reconhece que a leitura da palavra, aqui neste livro, é o lugar onde eu vou descobrir quem é esse Deus que eu posso falar. Aqui nesse livro fala que ele me ouve. Aqui nesse livro fala que ele me responde. Isso não é garantia de todas as orações respondidas e tudo que eu pedi ele vai me dar prontamente. A oração não é troca. A oração não é um pedido de eu quero isso, me dê isso. Não é uma ordem. Oração é relacionamento. Relacionamento. Oração é diálogo. É conhecer esse Deus que, sim, pode nos dar paz. A paz que excede todo entendimento. Está nessa comunhão, está nesse lugar. E eu quero deixar esse convite para quem nos ouve hoje, para que você possa buscar esse lugar na sua vida, na sua intimidade, do seu jeitinho, com as suas palavras. Amém. Ele vai te ouvir. Ele ouve. Ele responde. Ele se revela. Que você possa ser abençoado por esse mais episódio, por mais este episódio. Amém. E minha amiga, eu te agradeço pelo seu testemunho, pela sua entrega, querida, por tudo que você compartilhou desse lugar, da sua experiência com ele, né? De tudo que você viveu com ele. E eu sei que essa é só a parte 1, porque da oração, tá, gente? Não do jejum e da palavra. Porque eu acho que tem muito mais para a gente compartilhar. Amém. A gente nem chegou a falar da oração em comunidade, que é algo que é muito importante para nós. Verdade. Né, Lu? Muito importante. Quero deixar o convite para você continuar aqui com a gente para a parte 2. Amém. Desse momento maravilhoso que a gente teve aqui. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Deus te abençoe e vá. Só comece, né, amiga? Só comece. Só Mesmo não comece. querendo, só vá. Comece com as palavras que você tem nos seus lábios e desfrute daquilo que ele tem para sua vida. Não se preocupe como vai ser falado. Só fale e espere nele, porque ele faz. Amém. Ele faz. Graças a Deus. Amém. É isso. Obrigada. Que Deus abençoe. Amém.